e, como tradicionalmente na última semana do ano, Brasília já está esvaziada. O próprio presidente Lula vai tirar um período de descanso agora na virada de ano, mas ainda tem atividade lá na capital federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, permanece em Brasília e tem compromissos previstos agora para essa semana. E quem também continua trabalhando, ralando lá em Brasília é a Yasmin Costa. Ela vai trazer para a gente mais informações. Bom dia, Yasmin. Oi, Vitor. Bom dia para você também, para a Lívia, para todo mundo que está com a gente. Eu estou no meu último dia do plantão. A partir de amanhã vou começar aquele recessinho do ano novo. Mas ainda assim estamos aqui para trazer as notícias de Brasília. É isso. O ministro da Fazenda passou o Natal em São Paulo, volta para Brasília hoje porque ele vai fazer a divulgação de dados da equipe econômica, principalmente relacionados ao que o ministro da Fazenda tem perseguido, o déficit fiscal zero em 2024. O que o ministro da Fazenda tem dito? Tem dito que ele deve apresentar ao longo dessa semana, na semana passada, inclusive ele confirmou isso, uma alternativa para a questão da desoneração da folha de pagamentos. Ele não quis trazer detalhes de qual vai ser essa alternativa para o texto do projeto de lei que foi vetado pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso e prorroga a desoneração da folha de pagamentos até 2027 para 17 setores. Haddad disse que vai trazer uma medida alternativa que tem base constitucional, mas ele não quis antecipar que medida é essa, e ele ainda afirmou o seguinte, que o presidente Lula disse que, com relação aos municípios, esse é um caso que ainda vai haver uma negociação, uma mesa de negociação, mas com relação aos 17 setores, ele vai apresentar essa medida alternativa. Além disso, essa semana também o Ministério da Fazenda, a equipe econômica, vai apresentar alguns dados. Por exemplo, hoje o Tesouro vai apresentar o balanço do Tesouro Direto referente ao mês de novembro. Para amanhã tem a divulgação do relatório mensal da dívida e na quinta-feira o resultado do Tesouro Nacional, tudo do mês de novembro. Ou seja, até o finalzinho ali do ano, a equipe econômica vai continuar nesse processo de busca aí de alternativas para conseguir o rombo zero. Quando a gente fala, antes de a gente entregar, Vitor, quando a gente fala dessa questão da desoneração, a equipe econômica fala que possivelmente, se houver ali uma alternativa para essa desoneração, a arrecadação pode voltar a cerca de 10 bilhões de reais. Por isso, eles estão correndo atrás para garantir aí uma segunda via para a questão da desoneração, que vai ser prorrogada até 2027. Por enquanto, a gente está aguardando mais informações aí do Ministério da Fazenda, mas, a princípio, a equipe econômica está aí nessa agenda aí de reta final de 2023. Volto com você, Vitor. Perfeito. Vamos acompanhar então. Valeu, obrigado. Yasmin Costa, já que é o último dia por aí, então a gente vai te explorar bastante, viu, Yasmin? Vamos aproveitar até o finalzinho, esse seu último dia de trabalho do ano. Você vai voltar várias vezes ao longo aqui do nosso Jornal da Manhã. A gente volta a conversar mais tarde. Combinado? Até daqui a pouco. Agora a gente vai continuar falando da agenda econômica e temos um convidado, inclusive, para repercutir essa reta final do ano e essas últimas movimentações, né, Lívia? Exatamente, porque o ministro Fernando Haddad segue bastante convicto de que, como as medidas que foram aprovadas, pautas econômicas que já foram aprovadas este ano e com outras que devem caminhar agora em 2024, aquela proposta que já está referendada pelo orçamento de déficit zero deve, pelo menos, se aproximar da realidade. E para a gente falar sobre isso, sobre essas medidas, para que esse déficit zero geralmente ou realmente seja alcançado, a gente vai receber agora aqui no Jornal da Manhã o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori, a quem nós agradecemos muito a presença, embora online, nesta manhã de terça-feira. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o ministro vai ter que trabalhar bastante aí, não só nos próximos dias, mas ao longo do ano que vem, né? Porque quando a gente olha o orçamento, né, dentro daquilo que está constando para zerar o déficit, ele vai precisar correr atrás de 168 bilhões de reais no ano que vem em receitas extras, que não aconteceram esse ano, tá? Só para a gente ter uma noção de dimensão, esse ano a projeção mais ou menos era de um déficit de 0,75 do PIB, né? E nós estamos caminhando para 1,7, mais ou menos uns 177, 180 bilhões de déficit primário esse ano.
Ou seja, para caminhar para o zero no ano que vem, o ministro vai ter que remar muito, né? São muitas receitas que ainda não estão confirmadas, muita coisa que ainda depende de Congresso, depende de esforços de negociação do próprio governo, o que torna aí um pouco difícil zerar esse déficit o ano que vem. A proposta, professor, ou pelo menos a grande expectativa, como a Yasmin trouxe a informação para a gente, é de que ainda hoje o ministro da Fazenda traga mais informações a respeito de como pretende atingir esse difícil déficit zero, como o senhor trouxe a informação para a gente. E a Yasmin se debruçou muito naquela questão da desoneração da folha de pagamentos. O presidente Lula vetou a prorrogação da desoneração, o Congresso derrubou esse veto e há uma promessa agora de Fernando Haddad de apresentar uma proposta alternativa que atenda aos 17 setores, mas também que não deixe muito haver navios o governo em relação à arrecadação. Quais são as expectativas em relação a essa medida alternativa? Pois é, isso é uma coisa que ainda muitos querem ver, né? O que vai ser essa alternativa em relação à desoneração desses 17 setores, né? Sem que você efetivamente altere o teor daquilo que é a proposta e daquilo que o Congresso contemplou e que a gente já tem aí há alguns anos e está previsto para ser mantido aí para os próximos anos, né? Então isso é algo que o ministro vai ter que explicar, né? Porque essa desoneração lá não estava relativamente contemplada para o ano que vem, acrescenta aí mais 10 bilhões de problemas que o ministro vai ter que lidar e está todo mundo aí querendo saber, um pouco curioso, o que vai ser essa alternativa que ele vai propor. Agora, professor, avanço do governo federal, uma vitória, uma conquista do governo foi a aprovação, agora já na reta final do ano, da reforma tributária. Queria saber do senhor como é que isso altera essa projeção de déficit zero, pode ajudar o governo na arrecadação. Afinal, a leitura que muitos analistas tiveram depois de aprovado o texto foi que ele simplifica o sistema tributário, mas não reduz a carga, né? E o senhor pode confirmar ou rebater isso, que ele não reduziria a carga tributária, ao contrário, ao risco até de que o brasileiro termine pagando mais imposto do que antes da reforma. Isso pode ajudar o governo nesse trabalho de arrecadação, nessa tentativa do déficit zero? Em tese, não deveria, né? Assim, a proposta da reforma tributária, ela, na verdade, ela é de uma simplificação. Você desaparecer com 5 impostos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, fundir em 2 novos, o CBS e o IBS. Você vai ter uma transição onde esses 5 com esses 2 vão conviver, porque você vai ter um phasing out, né, desses impostos enquanto os outros entram no phasing in, para você ir equilibrando ao longo do tempo. Então, em tese, não deveria ter nenhum aumento de carga tributária, mas a gente vai ter que ver isso como vai ficar ao longo do tempo, né? Como é que vai ser isso ao longo do ano, mas vai ser uma transição que vai ser feita aí ao longo de alguns anos, à medida que esses novos impostos vão entrando e aparecendo e tomando lugar daqueles antigos. Você não zera automaticamente aqueles e nem coloca os novos, até porque você não sabe qual é a alíquota final que vai ser contemplada nesses novos impostos, mas a ideia é que você não altere, em princípio, a carga tributária. Então, não deveria, né? Mas estamos no Brasil, tudo é possível, né? Professor, vou chamar os nossos comentaristas para essa conversa também. A pergunta agora é da Amanda Klein. Oi, professor, bom dia. Queria aproveitar esse encontro para pedir ao senhor que fizesse um balanço desse primeiro ano de Haddad à frente do Ministério da Fazenda. As medidas, o pacote de medidas, ele foi exitoso em aprovar, não aprovou tudo que quis, mas aprovou em grande medida. A perspectiva no começo de ano era de déficit de 200 bilhões, vai ser um pouco menos esse ano. Aponta, talvez não para um déficit zero ano que vem, mas para uma trajetória decrescente. E o que Fernando Haddad precisa fazer para garantir o êxito nos próximos anos? Porque, por exemplo, no ano que vem a perspectiva é de um crescimento um pouco menor. Por quê? Apesar de todas as reformas feitas desse ano e dos juros cadentes, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Eu diria assim, num balanço, olhando o geral, né, como foi o governo, eu acho que a gente tinha uma projeção menor em relação ao que poderia ser esse ano do resultado primário, né? Claro que a gente teve a PEC da transição, que colocou lá 200 bi, mas quando se iniciou as discussões do arcabouço fiscal, havia uma projeção menor de déficit, e está finalizando aí numa projeção bem maior do que aquilo que o próprio arcabouço inicialmente previa, mas é menos do que os 200 que eram ali da PEC da transição. Então, teve alguns avanços. Eu acho que a reforma tributária foi talvez o grande marco que a gente teve desse primeiro ano.
que obviamente não vai resolver o problema das contas públicas, a ideia de uma simplificação tributária, né, dentro do caos que a gente tem, embora seja ainda incerto o nível da carga tributária que a gente vai ter. Então, eu diria que, se a gente quiser marcar um primeiro ano, foi um primeiro ano que eu diria exitoso nesse lado da reforma, que é algo que o Brasil precisava, né? Embora possa ter aí algumas críticas em relação ao processo, gostaria de mais simulações, mais números em relação a isso, mas eu diria que talvez seja o marco aí do primeiro ano. O que eu acho que fica faltando para esse primeiro ano e que falta ainda para os próximos anos, né? O governo ele recompõe gastos na área social, quer recompor na área de investimentos, a retomada do PAC, mas nós não vemos absolutamente nada na agenda do governo em relação a corte de gastos e aumento de eficiência do setor público e do Estado. Quer dizer, todo esse aumento de gastos que a gente está vendo, né, seja na área social, seja em retomada de investimento, ele vai ser meramente custeado por aumento de impostos em carga tributária. Quer dizer, toda a agenda do ministro ela é orientada e é focada meramente em aumento de impostos, em aumento de arrecadação. Nenhum ponto no lado de aumento de eficiência do Estado, em redução de tamanho do setor público, em melhoria da qualidade do serviço público. Quer dizer, não há nada na agenda que contemple isso. Então, acho que isso é algo que faltou no primeiro ano e eu vejo que vai faltar ainda nos próximos anos. Professor, a pergunta agora é do Cristiano Beraldo. Professor, bom dia. Além dessa questão da falta de ação concreta para a redução de custo do governo, a gente vê também o governo se alinhando com um bloco hoje formado pela Rússia, China, Índia e alguns países árabes. A gente constata isso, sobretudo, nesse mês de dezembro, pelo volume recorde de óleo diesel importado da Rússia. O senhor acredita que esse alinhamento com o grupo Rússia, China e Índia, no momento em que o mundo se divide do ponto de vista econômico, é uma decisão que trará benefícios para o Brasil ou a gente está tomando uma decisão muito mais ideológica do que efetiva para fortalecer a nossa economia? Bom dia, Beraldo. Assim, o Brasil, tradicionalmente, né, nós sempre temos uma posição mais de neutralidade, né? Assim, o Brasil ele sempre se alinha de uma forma que não seja nem pendendo para um lado, nem pendendo para o outro, né? A gente tem muito mais, historicamente, né, o Brasil é um país que preza pela sua neutralidade, né, o que sempre foi muito positivo, né? Eu não vejo tão positivo assim a gente alinhar para um lado ou para o outro. Eu acho que essa posição de neutralidade é algo que é uma grande vantagem para o Brasil e que a gente tem que lembrar que a grande zona de esfera geopolítica brasileira é aqui na América do Sul, né? Na América Latina, em particular na América do Sul, que eu acho que é onde o Brasil aí tem que envidar seus esforços maiores, né? Porque é aquilo que é a nossa zona de esfera aqui de influência, né? Nós não temos cacife político, né, global, seja no Oriente Médio, seja no leste europeu ou sudeste da Ásia. Então, eu acho que seria mais adequado o Brasil se orientar muito mais pela neutralidade, muito mais por daquilo que historicamente é a nossa zona de influência geopolítica, que é a América do Sul. Agora, professor, olhando para frente, olhando para 2024, ainda estamos em 2023, eu estou falando o tempo todo aqui, esse ano, como se já fosse 2024, mas estamos ainda em 2023. Nós tivemos vitórias importantes, como a Amanda citou para a gente, do governo no Congresso Nacional em relação a essas pautas econômicas. A MP das subvenções do ICMS foi aprovada no Congresso, tivemos também as aprovações das tributações das apostas esportivas, offshores, fundos exclusivos, reforma tributária, como o Brown citou. Não está no radar do governo, pelo menos por enquanto, corte de gastos, como o senhor citou, reforma administrativa que entra nesse contexto de corte de gastos. Quais são as expectativas do mercado, as expectativas dos economistas em relação à trajetória fiscal do governo agora para 2024? A perspectiva que a gente tem, né, que é um pouco consolidada, é que muito provavelmente não vai zerar o déficit, né? Nós vamos ficar aí com um déficit, hoje as estimativas giram de 80 a 90 bilhões de reais, né? É menos do que a gente teve, vai chegar nesse ano, praticamente a metade do que a gente está observando aí em 2023, né?
A relação dívida-PIB ela pode bater 78%, né? Nós saímos ali do final de 2022 de 72,9%, 73%, vamos bater mais de 75% no fechamento de 2023 e vamos subir para a próxima 78% do PIB no ano que vem. É um desastre? No curto prazo, não, né? Não vai haver nenhum grande estresse do ponto de vista de pagamento de dívida, de problema de rolagem, mas não é uma trajetória saudável, né? O que se gostaria de ver seria que as contas fossem mais ajustadas para o ano que vem, estabilizando aí essa relação da dívida pública sobre o PIB, e uma orientação, como eu comentei, né, não só pelo aumento de arrecadação, mas sim por corte de gastos e aumento de eficiência do Estado. Acho que isso é algo que falta nessa agenda do governo como um todo. Queria te agradecer, professor. Falamos com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rogério Mori, a respeito do que passou em relação a medidas econômicas, agora em 2023, e do que podemos esperar para 2024. Esperamos a presença do senhor também muitas outras vezes no ano que vem. Muito obrigada pela entrevista. Podem contar comigo. Boas festas a todos aí, boa entrada de ano. Igualmente, obrigado.